Essa aula hoje tá muito que demais. Muito mesmo. Porque nós vamos hoje fazer uma atividade que eu acho que todo aluno gosta, que é de inventar histórias, certo? Então, hoje nessa aula nós vamos estar aprendendo como que a gente pode também estar dando um outro final para uma história. Não é legal? Às vezes a gente lê uma história, acha ela legal, mas a gente fica pensando assim, sabe, se fosse eu daria um outro final para essa história. De vez em quando isso acontece comigo. Eu leio umas histórias e eu penso, e eu acho que eu daria um outro final para essa história. Pois bem, você hoje vai poder fazer isso. Então, vem comigo, olha os materiais que você vai precisar para você poder fazer essa aula super divertida e gostosa. Olha, A atividade de língua portuguesa de hoje é no livro Apis, página 44. Tem uma proposta de produção de texto. A gente está estudando história em versos. Então, aqui era uma atividade para ser feita em grupo, em sala de aula, mas dá para vocês fazerem em casa. Vocês vão reler a última estrofe da história em versos, que é orquestra, que essa estrofe aqui, ó, de manhã a orquestra para e os sapos começam a sair. Mas Dona Aranha, coitada, não consegue mais dormir. Então, você vai pensar nessas questões aqui. O que será que pode acontecer depois de tudo isso? Imagine uma continuação dessa história, dando um outro final. Então, pode criar aí mais uma estrofe falando dando um outro final para a história, ok? Então, o que a aranha poderia fazer? E os outros bichos? E o comportamento dos sapos? Né? Então, você pode mudar o comportamento dos sapos, né? Enfim, você vai escrever, continuar essa história aqui, você vai dar um outro final a essa história, vai produzir mais uma estrofe e dar um outro final. agora presta atenção, tá bom? Agora eu quero você aqui, ó, olhando para mim, aí para sua telinha do computador, da televisão ou do celular, para você não perder nada das orientações, tá bom? Olha só. Você vai perceber aqui, ó, que existem dois grupos de linhas, esse primeiro grupo e esse segundo grupo. Ou seja, porque você vai fazer a produção de duas estrofes, tá bom? Então aqui você vai ter, olha, vou até escrever aqui para você poder visualizar quando você der pausa aí e não esquecer. Aqui você então vai ter a primeira estrofe, tá bom? E aqui embaixo você vai ter a segunda, primeira, você vai ter aqui embaixo, então, a segunda estrofe. Cada linha representa o quê? Onde você vai compor os versos. Lembra que cada estrofe é composto por linhas? Olha aqui, ó. Aqui tem uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Aliás, linhas não, versos, tá bom? Cada estrofe ela é composta por versos. No caso, essa história, ela vem trazendo 4 versos em cada estrofe. Por isso que a prof colocou aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 linhas. Porque cada linha dessa você vai criar um verso, tá bom? Dando um outro final para a história. Presta atenção que esses versos aqui, olha, eles não podem ser longos, tá bom? Igual quando a gente tá escrevendo, né? Que escreve aqui um monte até o final. Não. Observa que, olha, aqui nessa estrofe, na última estrofe, você vai ver que os versos, eles são curtos. Normalmente eles têm, ó, 1, 2, 3, 4 palavras. De novo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Então, você toma cuidado, equilibra aí. Você pode fazer 4 palavras para cada verso, não muito mais do que isso. E aí, outra coisa importante que eu quero que você coloque nesse texto, tá? E a prof vai colocar aqui, ó. Importante que nós estudamos desde a semana retrasada até essa semana, que você vai colocar pelo menos um par de rima, tá? Porque senão não é história em versos, tá? A história em versos precisa de estar estruturada em versos e pelo menos entre esses versos um parzinho de rima. Lembra o que é rima? São palavras que terminam com uma sonoridade igual ou bem semelhante. E outra coisa que eu quero que você use,
tá? Que estamos trabalhando bastante essa semana, que são os sinais de pontuação, tá? Os sinais de pontuação. Aí você pode estar usando o ponto de interrogação, se você quiser fazer uma pergunta. Você pode estar utilizando também o ponto de exclamação para dar aí, né, assim, uma alegria, uma surpresa, tá bom? Ou alguma coisa assim muito extraordinária. Fique à vontade. Eu sei que você é mega criativo. Então, use e abuse da sua criatividade, tá bom? Então, pensa aí que final você gostaria de dar, tá bom? Por exemplo, o prof vai dar apenas sugestões e você fique livre para escolher. Vamos aqui dar uma sugestão, que você quer que a história termine, que os sapos saíram e foram dormir, e a Dona Aranha chamou toda a bicharada, né? E aí foi fazer uma orquestra, né? Vingando lá dos sapos. Pode ser um final? Pode. Pode ser qualquer outro final que você esteja pensando? Pode, tá? O importante é você criar. Eu quero que você crie um final, um outro final para essa história, tá? Dentro desse padrão que a prof explicou. Beleza? Contendo aqui versos que tenham pelo menos um parzinho de rima. E você também pode utilizar aí sinais de pontuação que dão expressividade de pergunta ou de surpresa. Fique à vontade, tá bom? Outra coisa, capricha na história, capricha na letra. Eu não quero letra em caixa alta. A prof quer letra cursiva. Tá bom? A não ser para os alunos que necessitam de usar, por outras questões, precisa de usar a letra em caixa alta, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.